Boa noite para o Daniel Rittner em Brasília. Daniel, para a Thaís aqui, deu tempo, né? Eu sempre faço a mesma piada, eu vou trocar de piada. A Thaís que vem, juro, a próxima, não vou mais fazer piada que você vem do Prime para cá. Eu chego sempre plena e pronta. Eu estou vendo, acelerada. Cai, obrigado. Vamos lá, vamos sério, pessoal. O Supremo Tribunal Federal condenou apenas que estão entre 14 e 17 anos de prisão até aqui 3 réus dos atos de 8 de janeiro. O julgamento teve uma discussão muito forte entre ministros, ataques de advogados de defesa, e você confere na reportagem de Theo Cury. No início do segundo dia de julgamento, as maiores divergências vieram dos ministros Nunes Marques e André Mendonça, indicados ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles não reconheceram que os réus tenham praticado o crime de golpe de Estado. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro reforçou os questionamentos da oposição sobre a segurança dos prédios do governo. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Foi quando Alexandre de Moraes interrompeu a fala do colega. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. O bate-boca aconteceu durante o julgamento do primeiro réu, concluído nesta quinta-feira. Aécio Lúcio Costa Pereira foi condenado a 17 anos de prisão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal sentenciaram o segundo réu, Tiago de Assis Matar, a uma pena de 14 anos em regime fechado. Os advogados dos réus têm adotado linhas parecidas de argumentação. Acusam o Supremo de fazer um julgamento político. Alegam não ser possível individualizar a conduta dos clientes em meio à multidão que invadiu os prédios. Os defensores têm usado boa parte do tempo, principalmente para falar deles próprios e atacar os ministros. A advogada de um deles chegou a chorar durante a apresentação. Eu me deparei com a corte que deveria guardar a Constituição, não respeitá-la. Eu sou, no primeiro dia de audiência, ignorada. Senhores, me desculpe querer chorar, mas nós não somos os réus desse processo. A maioria dos ministros do STF votou para condenar o cliente dela, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, a 17 anos de prisão. O réu foi encontrado pela polícia no dia 8 de janeiro, na região da Praça do Buriti, nas proximidades do quartel-general do Exército e a cerca de 5 quilômetros do centro dos ataques. Antes de terminar o julgamento, a presidente da Corte, Rosa Weber, leu uma nota recebida pela Ordem dos Advogados do Brasil em defesa da atuação dos ministros e do STF. A OAB se solidariza com o tribunal ante ataques que sofre pela incompreensão do papel da Suprema Corte ao efetuar julgamentos que ferem interesses. O discurso de ódio não se coaduna com o necessário equilíbrio que deve pautar a atuação dos poderes e de todos em sociedade. Ainda havia um quarto réu para ser julgado hoje, mas a presidente do STF, Rosa Weber, encerrou a sessão e ainda não marcou uma nova data para o julgamento. Daniel Rittner, se há pessoas que acreditavam que a gente estava diante de um julgamento técnico e a questão era simplesmente a tipificação do delito e a partir daí a aplicação, como se chama, a dosiometria, o tamanho da pena, enganou-se. Nós estamos, evidentemente, diante de um espetáculo, não no sentido pejorativo. Nós estamos diante de um evento político, no qual uma parte, evidentemente, como já se fez em muitas outras situações na história de outros países também, transforma o julgamento num tribunal em defesa das suas posturas políticas. O STF não conseguiu escapar dessa armadilha, na minha visão. O curioso, William, e me chamou muito a atenção isso que você colocou no Abre, que 2 ministros indicados pelo governo Jair Bolsonaro tenham se pronunciado de forma conjunta ali, né, com teses muito semelhantes,
contrários à tese prevalecente, né? Teve ali um momento em que André Mendonça abriu essa divergência muito forte com os ministros que já tinham votado, e foi em seguida que Cristiano Zanin retomou a tese da tentativa de golpe de Estado, né? E pontuando que isso não poderia ser minimizado. Essa divisão entre ministros bolsonaristas, ministros petistas, né? Enquanto não se consegue ali um consenso entre ministros do Supremo, decisões robustas. Essa foi o máximo de decisão robusta que a gente conseguiu. Quer dizer, daqui para frente ficou claro que quem for julgado no Supremo, pelo menos 17 anos vai pegar, né? 17 anos vai ser o mínimo. Agora, essa falta de acordo entre os próprios ministros, com a briga pública ali que a gente viu em alguns momentos, acaba ecoando no que Rosa Weber disse ao final, porque antes dela começar a se aprofundar na leitura ali da carta da OAB, ela disse: me entristece que o Supremo seja hoje uma instituição tão atacada. Não pode deixar de nos entristecer. Bom, a gente conhece pela história política, a gente pode pegar a Alemanha dos anos 30, a gente passa por outros países e chega talvez a frase em termos de defesa de si próprio, enquanto agente político, mais célebre de julgamentos, que é a do Fidel Castro, em 1953, quando ele diz: a história me absolverá. Agora vamos para a questão política atual, Caio. Evidentemente, a gente pega, por exemplo, as palavras da advogada de defesa, que a gente acabou de colocar no ar aí para o nosso público, quando ela diz: nós não somos os réus. Ela está repetindo isso que ao longo da história política é recorrente. Eu não estou aqui sendo julgado por atos que eu cometi, eu estou sendo julgado aqui pelas ideias que eu defendo, quaisquer que sejam, e não estou defendendo elas, ou pelas posturas políticas da corrente que eu represento. A pergunta é a seguinte: isso eles estão fazendo. Estão conseguindo passar essa mensagem? Os advogados? Os advogados e todas as correntes bolsonaristas que encaram esse julgamento como não uma instância técnica, mas uma instância meramente política. Não, William, tem várias questões envolvidas aí, né? Mas vamos lá. Primeiro, uma observação que eu notei tanto acompanhando o julgamento ontem como hoje. Os advogados estão envolvidos com a causa. O que, infelizmente, acontece por vezes no jornalismo, quando o jornalista está envolvido com a fonte, né? Logo, o que ele passa tem algum certo envolvimento. Ali está claramente, os advogados, a gente pode dizer que são bolsonaristas. Eles estão ali defendendo o cliente, sim, mas defendendo a causa também. E aí eles começam perdendo o jogo, né? Isso para qualquer regra de tribunal de júri, de defesa. Essa foi a pergunta. Você está respondendo dessa maneira. Eles estão perdendo o jogo. Eles não estão conseguindo transformar esse julgamento numa plataforma política. Porque eles política. Estão envolvidos com a causa. Né? Eles se confundiram com a causa que eles estão defendendo. Eles não estão fazendo uma defesa meramente técnica, pelo menos até agora. Hoje eu conversei com alguns advogados, sabe que tem um grupo de WhatsApp de mais de 100 advogados que têm réus investigados nessa operação, né? Que já são 1.400. E tem de tudo lá. Tinha gente achando que ia ter pena de mais de 30 anos, tem gente achando que, com dúvidas sobre a dosimetria, tem gente achando que vai ter que recorrer a tribunal internacional, tem gente achando... Enfim, você sente uma paixão pela causa bolsonarista, pela causa do 8 de janeiro, a favor das pessoas, dos golpistas, né, dos extremistas ali. Isso está muito claro nas conversas que eu tenho. Eu acompanho essa turma de advogados já há algum tempo. E logo, qual que era a causa principal? Uma das principais causas do bolsonarismo? O ataque principalmente ao Supremo Tribunal Federal. E aí você se vê com o Supremo Tribunal Federal, pela hierarquia nossa, toda jurídica e Constituição do nosso Estado, é quem cabe julgar isso. Então, o Supremo, de certa maneira, também é envolvido com a causa, né? A gente vê as reações do Alexandre de Moraes com os ministros indicados pelo Bolsonaro, quando divergem com ele. Mas há uma questão ali que a gente não foge, que é tentar ligar o julgamento do STF com o que a CPMI está fazendo. A CPMI mista, ela está investigando os atos de 8 de janeiro, ela quer contar a história disso. Você assistindo a esse julgamento, consegue ver a história sendo contada? Eu consigo ver uma tentativa, até como instrumento de defesa da sua posição, da posição dos ministros, uma disposição muito grande em contextualizar o evento na história do Brasil.
não apenas o que aconteceu no 8 de janeiro, a fala hoje do ministro Barroso, lembrando exatamente, inclusive como um recado a Dias Toffoli, que começou lá atrás, começou a chamar o golpe de 64 de movimento militar. Então ele diz assim, não há outro nome para o que aconteceu em 64 do que um golpe militar. Ele fala também com os advogados, que quando a advogada diz, olha, o meu cliente não sabia o que era intervenção militar, ele não tinha ideia do que era isso, né? Apresentando isso como argumento. Então, em todos os momentos, houve tentativa de contextualização com fatos históricos do Brasil. Eu acho que essa foi uma oportunidade encontrada pelos ministros para escapar da fervura dos debates promovidos pelo Alexandre de Moraes, que também está claramente envolvido com a causa, né, por todos os motivos, mas, enfim, ele também não transparece a técnica exclusivamente, ele se envolve, ele faz locuções dramáticas dos fatos e tal. Então, a minha percepção, eu assisti hoje o julgamento o dia inteiro, dessa tentativa de tentar baixar um pouco a temperatura e fazer uma contextualização para mostrar para o Brasil que esse é um evento que conversa com a radicalização e a violência do que a gente já viveu e, portanto, não podemos correr o risco de experimentar isso de novo, botar as bases dessa discussão não apenas do que fez fulano, Beltrano e Cicrano nos 3 poderes, mas de como isso escreve ou não poderia reescrever a história brasileira. Então, essa disposição em fazer isso eu vejo. Agora, o quanto isso se relaciona com a CPMI, eu não sei se existe ainda esse vínculo. Não nos termos de ser capaz de tecer essa história. Daniel, está pedindo a palavra. Veja, um paralelismo ali que pode ser traçado entre o julgamento de hoje, cenas do julgamento de hoje e a CPMI do 8 de janeiro, é a fala do ministro André Mendonça em dado momento, em que ele coloca o seguinte, eu já fui ministro da Justiça e eu ia ao meu gabinete naquelas manifestações de 7 de setembro, e a gente está falando do 7 de setembro bolsonarista, de 2021, por exemplo, quando foi o auge ali das contestações à própria Justiça, que o Bolsonaro disse que não ia cumprir decisão judicial vinda do Supremo Tribunal Federal. André Mendonça disse, olha, eu ia para o meu gabinete no Ministério da Justiça para monitorar e chamava a Força Nacional para acompanhar tudo, né? É um discurso muito parecido com aquele da oposição logo depois das imagens divulgadas de G. Dias ali no Palácio do Planalto, em que a oposição passa a namorar com a ideia de que, puxa, foi tudo premeditado ali, ou foi tudo excessivamente facilitado pelo governo Lula, quase num convite a que se desse golpe, um autogolpe, né? Quando André Mendonça coloca isso, né, tem um paralelismo. Não, eu acho que você assinalou muito bem qual é o eixo principal da, vamos dizer assim, defesa dos participantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ele diz o seguinte, isto aqui não aconteceu como vocês supõem que aconteceram. Há uma intenção de um governo de esquerda de criar um ambiente político através da, digamos, transferência da violência para nós, quando eles, na verdade, estão sendo os maiores beneficiados disso. Vamos dizer, essa é a narrativa. Agora, vamos voltar para o julgamento. O STF conseguiu escapar disso? William, esse julgamento, eu até ousaria dizer que talvez o maior julgamento da história do Supremo. Por quê? Porque o Supremo está julgando uma causa em que ele é vítima, né? Esse é um dado. E eu coloco também como um dos maiores julgamentos da história da República, né? E se a gente considerar nesse século o que teve que causou tanta comoção assim, talvez o julgamento do Mensalão, no qual o Supremo não era diretamente envolvido na causa, né? Mas causou uma grande comoção. O Supremo, eu tenho observado muito, acho que todo mundo, o Alexandre de Moraes, nesse julgamento, tanto ontem como hoje, está diretamente envolvido na causa. Era o presidente do TSE, ainda, né? Presidente do TSE, conduziu as eleições, era o alvo dos bolsonaristas, é alvo dos bolsonaristas, foi alvo lá no exterior, enfim. Quem diverge dele, ele vai para cima. Ele vai para cima. Só que, não só os extremistas que estavam lá na esplanada, os 5.000 ou os 1.500,
pensam, tem muito brasileiro, e a gente já tratou disso aqui diversas vezes, não concordando com a baderna, com o vandalismo, com o golpe de Estado, mas tem muita, grande parcela da população, de cima a baixo, na hierarquia social, que concorda com a tese de que os poderes constituídos do país não servem ao país. Tem muita gente estudada que defende essa tese. Então, quando há uma divergência, como houve ontem com o Nunes Marques, ou como quando houve hoje com o André Mendonça, de certa maneira, elas também representam uma parcela de um pensamento de uma fração da população, que pensa assim, pensam como essas divergências pensam. Ok, mas eu volto ao ponto central do que nós estamos vendo, como eu disse, de espetáculo político no sentido de acontecimento político. O que está se provando nesse julgamento? Que pessoas participaram sem muita noção do que estavam fazendo, de algo espontâneo, de uma arruaça, que termina naquelas cenas horrorosas, deploráveis, aquela barbárie toda, chamou isso de barbárie desde o primeiro momento, ou nós estamos vendo o julgamento político de uma corrente do nosso espectro? Talvez isso já esteja bastante misturado, William, e o tempo vai precisar passar um pouco mais. Hoje eu ouvi de um jurista uma coisa muito interessante, que ele disse assim, eu estou começando a pensar como é que vai estar o Supremo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando ele precisar voltar à normalidade. Sobre que base que ele vai voltar à normalidade, qual vai ser o trauma ou a cicatriz. Thaís, porque eu acho que o mais difícil é a gente saber qual é a data de corte para decidir. Ali era normal, depois dali deixou de ser normal. Então, Você também consegue? isso. Não, eu não consigo, mas... Porque a gente ouve isso muito das conversas que a gente tem, inclusive conversas nossas, às vezes com os integrantes do STF. É necessário voltar à normalidade jurídica. Qual? Cabe muito isso também para a leitura econômica. Você recuperar econômica. O seu programa de computador? Qual a última vez que o seu computador funcionou bem? Qual foi a última vez que a gente viu normalidade jurídica? Então, e talvez o que eu ouvi hoje foi muito interessante, porque é o seguinte, nós já vimos discussões acaloradas entre ministros, mas talvez a gente nunca tenha visto com uma base ideológica tão grande, com uma causa representada de uma forma tão intensa como a gente viu hoje. Então, um Supremo que pode até divergir, eles não precisam ser amigos e já brigaram, mas não por uma causa específica, mas por uma opinião, uma coisa assim, é uma coisa. Agora, um Supremo que tem lá, hoje eu até perguntei qual era a idade do André Mendonça, por exemplo. Nós temos ali uma turma, ontem nós tratamos disso aqui, que está acabando de chegar, que são jovens e que vão passar 20, 25 anos. Então, é um pouco que se mistura com a história do país, em que a gente vai conviver com essa polarização e a normalidade jurídica do Supremo Tribunal Federal vai se dar em que ambiente, em que circunstância, com que cicatriz que o STF vai conviver depois de superar esse julgamento. A resposta, William, a sua questão, ela encontra a resposta no direito. E acho que o Supremo está conduzindo bem, encontrando uma resposta no direito com a tese, que eu até busquei aqui, a tese do crime multitudinário, né? Que é um crime cometido por uma multidão. Essa é a tese jurídica para o que aconteceu. Porque o que aconteceu, e esse julgamento ele é histórico, ele é simbólico, ele é pedagógico, não à toa eles serão condenados, não à toa a maior parte dos ministros concordarão com a tese dos acusadores, né, da Procuradoria-Geral da República, que é a tese do Alexandre de Moraes, porque é a resposta do direito ao que aconteceu no 8 de janeiro. Não vejo que daqui a 5 anos eles vão ter uma outra leitura. É a leitura do que aconteceu. É a leitura que... não os absolverá. Não, o direito está dando essa resposta nos julgamentos e nas respostas dos julgamentos de hoje e de ontem, nesse começo. Vamos lá que tem mais STF depois do intervalo. A gente não consegue falar no Brasil de outra coisa senão do STF, pelo jeito. Além da questão fiscal. Não tem nem falado da questão fiscal por causa do STF. É verdade. O STF fez a gente esquecer Devolva essas o meu coisas. fiscal. Daqui a pouco a gente volta do intervalo e o assunto é a Procuradoria-Geral da República dizendo que o pedido de cooperação internacional da Lava Jato foi feito antes, isso é importante, da leniência com a Odebrecht. Até já.